Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. E nesse momento buscando o nosso encontro semanal. Mais um instante para as nossas reflexões, para o nosso desenvolvimento pessoal. Nesse momento eu gostaria de falar para nós, para a nossa reflexão sobre destino. Muitas pessoas acreditam que o destino exista, então muitas pessoas falam sobre a nossa necessidade de ter um pouco mais de entendimento, um pouco mais de compreensão para que possamos tomar conta do nosso destino. Talvez a expressão está escrito, talvez a expressão de que tinha que acontecer reproduz um pouco essa dinâmica, esse entendimento que podemos ter sobre o destino, sobre o que nós acreditamos ser o destino. Talvez nós não tenhamos assim uma compreensão mais exata, ou talvez até mais precisa, sobre o que realmente nos leva a determinadas situações, ou vivermos determinadas situações. E é aí onde entra aqui a nossa reflexão. Então nesse momento convido você que relaxe um pouco, busque a respiração, acalmar a mente. Nós temos uma tendência muito grande de usarmos somente a mente, o pensamento. Esquecemos de entrarmos em contato conosco e já vamos logo direto para os assuntos. Já vamos logo direto pensando, refletindo, esquecendo de que temos muito que aprender nessa dinâmica nossa de tomada de percepção sobre nós. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exercício hoje. De tudo aquilo que você ouvir, procure ver o que reverbera internamente. Procure perceber o que acontece internamente. Sensações, emoções, talvez lembranças que venham a você, pensamentos que de alguma forma levem a algum tipo de julgamento, do tipo, isso está certo, isso está errado. E aí, com essa dimensão nós podemos entender um pouco melhor como é que nós funcionamos. E até de uma forma inconsciente. Vamos supor que eu fale aqui algumas coisas, você fala assim, mas isso não faz o menor sentido. Ok, você pode ter a sua opinião, claro, evidentemente, isso não é a questão. Mas perceba se isso não é frequente. Perceba se você não concorda na maior parte do tempo de tudo que falam, das coisas que acontecem. E aí você vai talvez perceber que geralmente quando nós discordamos de tudo, ou de uma parte maior, onde está a questão que deve ser realmente repensada ou resolvida? Talvez dentro de nós. Se nós tivermos mais calma e tranquilidade, nós vamos nos ater sim a todas as experiências, a todos os conhecimentos e buscarmos aí um entendimento e uma compreensão e utilizarmos da melhor forma possível tudo aquilo que chega até nós. Existem coisas boas, existem coisas que não são tão boas, existem coisas que eu acredito, tem coisas que eu não acredito, tem coisas que eu aceito, tem coisas que eu não aceito e assim por diante. Se nós atentarmos a isso, nós vamos ter um pouco mais de consciência e aprendermos um pouco com o diferente, com aquelas pessoas que pensam muito diferente de nós. Então, nosso grande e maior desafio está nesse sentido, está nesse ponto de nós podermos ter um pouco mais de consciência e entendimento para que possamos crescer, para que possamos desenvolver cada vez mais maiores e melhores habilidades. Então essa nossa dinâmica é uma dinâmica interessante, para que tenhamos um pouco mais de capacidade e sabermos lidar melhor com a vida, com tudo aquilo que está ao nosso alcance. Quanto mais soubermos, quanto mais capacidade tivermos de entendimento, de conhecimento, de experiências, melhor para você, melhor para mim, melhor para todos nós. E aí vamos ter sim cada vez mais recursos para usarmos no momento oportuno, no momento propício.
Então, se nós pensarmos, voltando ao nosso assunto, se nós pensarmos exatamente nessa questão do destino, na essência, nós é quem criamos o destino. A construção do amanhã depende daquilo que eu faço hoje. A construção do hoje dependeu daquilo que eu vivi lá atrás. Então, se nesse momento você vive algo, uma experiência que pode ser uma experiência bacana ou não, uma experiência, vamos dizer assim, neutra, que não fede nem cheira, né? Ou uma experiência que não é tão legal, quem construiu isso? Nós mesmos, com as atitudes, decisões. E o que nós temos que fazer com essa experiência do momento presente? Retirar os aprendizados. Então, o destino, na verdade, é uma criação. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade de realizarmos, sim, grandes objetivos na nossa vida. Existe sim, algumas possibilidades maiores de agirmos de uma determinada forma. Por exemplo, pega uma criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos, ela tem a capacidade de deixar tudo que está à sua volta organizado? Não. Então, o que os pais precisam ter cuidados? Primeiro, se mora em apartamento, ou se mora em algum lugar alto, ter toda a proteção, colocar rede telas de proteção nas janelas, de tomar cuidado para que essa criança não pegue nada que seja perigoso, como facas, como alguns instrumentos que talvez ela possa se machucar, enfim, coisas desse tipo. Então, é previsível já. É previsível, se algo perigoso estiver ao alcance dessa criança, ela pode se machucar e bastante. Então, ela corre risco de morte, dependendo do que está próximo a ela. Então, são essas coisas que são previsíveis. Espíritos imaturos, espíritos inconscientes, qual é a propensão maior? É de fazer o bem, é de ter equilíbrio, é de ter harmonia? Qual é a propensão maior? Evidente, a propensão maior de espíritos inconscientes, de espíritos mais imaturos, é de viver em dramas, de viver em dificuldades, de criar, eventualmente em torno de si mesmo, problemas consideráveis. Agora vamos pegar espíritos maduros, conscientes daquilo que fazem, responsáveis por si mesmos, sabem exatamente o que estão fazendo, sabem o que serve, o que não serve, no sentido de que o que cabe para eles naquele momento fazer ou não. Então é livre-arbítrio. Então eles sabem o que convém fazer, mesmo sabendo que tudo pode ser feito ou realizado. Então são espíritos que tendem a ter um comportamento mais voltado à harmonia, ao entendimento, à compreensão. O que esses espíritos estão semeando no momento que estão agindo? A paz, a harmonia. O que eles vão recolher do futuro? O resultado disso. Então nós podemos nesse momento ter consciência de que, se nós estivermos passando hoje por alguma situação um pouquinho difícil, complicada, e se você tentou fazer o melhor de você mesmo para poder resolver esse problema ou essa situação e não conseguiu, a maior parte desses problemas existentes em nossa vida é da vida presente, não é da vida passada. Existem sim problemas de vidas anteriores, claro, mas se nós formos observar bem, a maior parte das questões que vivemos hoje estão relacionadas com o momento presente. E quando eu falo momento presente, o momento desde o nosso nascimento. Então são questões daqui do mundo material. E é evidente, claro, que temos no nosso campo de experiências espirituais anteriores algumas necessidades de aprendizados e mudanças de comportamento. É aí que entra o passado, justamente nesse ponto, a nos trazer em alguns momentos específicos, em situações mais importantes, as experiências para que possamos retomar de alguma forma aquilo que eventualmente fizemos equivocado no passado e refazermos as nossas ações com o conhecimento que temos do momento presente. Então esse é o nosso desafio, aproveitarmos o nosso momento para fazermos o nosso melhor.
Então, se você vive hoje algo que é muito difícil, com uma sensação de que seja intransponível, muito complicado, e que realmente a coisa realmente assim tá pegando para o seu lado, eu diria assim: paciência, tranquilidade, harmonia o máximo possível, busque ajuda, busque orientação e siga em frente. Nós não temos uma outra opção. Nós temos, na verdade, assim, a opção que nós temos, de fato, também respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então, quer dizer, se você pretende sair e recusar a experiência do momento presente, ficar reclamando, ficar achando que é vítima, ficar acreditando que Deus não está ajudando, não está olhando, não está fazendo alguma coisa, então você está se equivocando. Que na verdade nós todos somos muito bem amparados, espiritualmente falando. Mas é evidente que a espiritualidade não pode fazer por nós aquilo que é o nosso papel. Então é aí que vem os nossos desafios, aí que vem as nossas questões de ordem pessoal, de ordem espiritual, que as coisas acabam, de alguma forma, entrando aí num patamar que em determinadas experiências e situações acabam se misturando para poder sair daí um bom resultado. Então, nesse momento, que eu diria, para reforçar esse nosso comportamento em relação à vida, vamos ter um pouco mais de paciência, exercitar a paciência. Exercitar, fazer coisas que nos alimentem a alma, o ser, em coisas boas. Se alguma coisa realmente assim te ajuda e que faz você ficar feliz, procure fazer isso algumas vezes, durante a semana, durante o dia, o máximo que você puder. Isso ajuda bastante. Então alimente a sua alma com coisas que vão te ajudar. Se é necessário fazer silêncio, faça silêncio. Se você vive só, se você não vive com ninguém, então é uma grande oportunidade que você tem de viver e descobrir em si mesmo recursos importantes para poder viver bem. Sempre, em todas as situações, nós temos oportunidades de fazer o nosso melhor, de aprendermos, de crescermos, de termos a capacidade de realmente descobrir nisso tudo que nós temos ao nosso alcance o melhor disponível. E somente essa situação que nós vivemos e que talvez não vá se repetir ao longo de outras experiências, somente ela pode evocar em nós o que nós estamos sentindo agora. Então, o que você sente agora, o que você sente com as suas experiências do momento presente, são oriundas das experiências que você vive. E são elas que vão, de fato, evocar em você aquilo que precisa ser trabalhado. Então, se é uma experiência bacana e alegre, e se você sente euforia, sente assim uma energia altíssima, ótimo, aproveite o momento da experiência e busque também equilíbrio nesse momento, porque não é a euforia que interessa, o que interessa é equilíbrio sempre. Então, fique feliz, muito feliz, e contribua na vida das outras pessoas para que também elas tenham felicidade. Da mesma forma, se você vive hoje experiências que não são tão felizes, não são tão marcantes ou positivas, se muitas coisas que você acredita que foram boas e você está voltado para o passado, volte a atenção para o momento presente e descubra no momento presente o que é possível fazer de melhor. A nossa experiência material vai passar muito rapidamente. Nós estamos aqui num tempo muito breve, estamos aqui num tempo realmente assim muito curto, e só para quem avançou na idade física, cronológica aqui do corpo físico, sabe o que eu estou falando. Enquanto a pessoa é jovem, então tem muito tempo pela frente, acha que isso aí, não, isso aí a gente vai empurrando com a barriga, vamos fazendo, vamos vivendo. Mas quando nós chegamos aí numa certa idade mais avançada, nós temos que ter essa compreensão. E aí vamos ter uma verdadeira noção de que realmente a vida passa muito rápido. Vamos aproveitar para fazer o nosso melhor. Nós não sabemos o dia da nossa desencarnação, que esse dia seja um dia maravilhoso, um dia de transposição, de mudança, de encontro com pessoas fantásticas que estão do outro lado, nos amparando, nos aguardando também, no momento oportuno, claro, né? Então, e até lá, o que a gente faz? Vamos fazer o nosso melhor. Esse é o nosso papel. Vamos fazer o nosso melhor. Ricardo Seixas,
Rádio TV Fraternal, www.fraternal.net.br. Até o nosso próximo encontro e espero que esse seja um dia fantástico na tua vida e que você aproveite sim para descobrir em si o melhor que existe dentro do teu ser e de sua alma.